Deus não irá ressuscitar pessoas más, perversas e incorrigíveis. Isso é um absurdo teológico, tá? Porque a Bíblia menciona em Romanos 6:23 que o presente dado por Deus é a vida. O presente dado por Deus é a vida. A morte é o salário do pecado, da rebeldia. Jeová não irá ressuscitar pessoas más e incorrigível, gente. O que é uma pessoa má e incorrigível? Ela não quer conselho, ela não quer orientações. Entendeu? Ela não quer orientação, ela não quer conselho. Um exemplo claro, bíblico, é o do próprio Caim. Você acha que você conseguiria mudar a maneira de pensar de Caim? Se você acha que conseguiria mudar a opinião de Caim quanto ao o que Caim estava para fazer com seu irmão, eu acho que você é um melhor conselheiro do que Deus. Por quê? Porque Caim, ele recebeu um conselho diretamente do Criador, da forma mais amorosa possível. E Caim, o que é que ele disse? Como foi a maneira que ele tratou? Como é que ele lidou com o conselho? Né? Caim estava disposto a mudar sua atitude? Não. Caim se tornou mau e incorrigível. Por que podemos dizer isso? Porque ele recebeu um conselho diretamente do Criador e respondeu de forma ríspida. Sou eu o guardião do meu irmão? Não me interessa onde está Caim. Em outras palavras, ele estava dizendo isso para o Criador. Não me interessa onde está Caim. Não me venha encher o... Sabe? Seria essas palavras que Caim usaria. Entendeu o ponto? Então Caim não é uma pessoa injusta, que nunca ouviu falar sobre o Criador, que vai ter uma chance de conhecer a Jeová e de mudar a sua vida. Não. O próprio apóstolo João vai dizer que Caim se originou do iníquo, de Satanás, do diabo. Porque ele quis tomar aquela decisão de fazer o que fez com seu irmão Abel. Então entenda, gente, pessoas ímpias, pessoas perversas, os iníquos, são más e incorrigíveis. Eles não terão correção. Mesmo que Deus o ressuscite, Deus dê a ele dos melhores conselhos, as melhores orientações, tente punir ele de diversas formas, fazendo com que ele mude, ele não vai mudar. Quer ver um exemplo disso? Ó, a Bíblia compara a mensagem de Deus a certos graus. Por exemplo, existem palavras que são como boas novas. Eu vou ler para não ficar só falando com vocês, tá? Ó. Aqui no livro de Lucas, capítulo 4, Jesus, citando a profecia de Isaías, ele menciona o seguinte, ó. Lucas, capítulo 4, o versículo 18, tá? Jesus disse isso aqui, ó. O Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu. Porque ele me ungiu para declarar boas novas aos pobres. E é evidente aqui, pobre não é no sentido financeiro, tá? Não é nesse sentido. Mas é pobre de espírito. Ou seja, pessoas que conhecem a sua necessidade espiritual. Tem consciência da sua necessidade espiritual. Essa é a ideia que é expressa aqui por pobre. Pessoas humildes no espírito. Agora, olha só o que menciona aí no texto. Enviou-me, Jesus dizendo, tá? Enviou-me para declarar ou para proclamar liberdade aos cativos e recuperação da visão aos cegos
e para dar livramento aos esmagados, e para pregar o ano aceitável de Jeová. Fala, Brunão. Então entenda isso aqui. Olha só, a mensagem que Jesus estava pregando era uma mensagem mencionada, aparece no texto das escrituras gregas, como Evangelion. Evangelion significa boas notícias ou boas novas. Isso é o Evangelho, boas notícias. E mencionou aqui que ele iria pregar essas boas notícias aos pobres de espírito. Mencionou aqui que ele iria proclamar liberdade aos cativos, dar recuperação de visão aos cegos, livramento aos esmagados, pregar o ano aceitável de Jeová. Era isso. Mas será que era só isso que ele iria pregar? Será que era só isso que ele iria pregar? Não, porque a citação que ele faz aqui de Isaías, lá menciona também, sabe o quê? Ó, Isaías capítulo 6, ou Isaías capítulo 61. Tá aqui a passagem que Jesus leu, tá? Ó, Isaías 61. O versículo 1 e 2 diz assim, ó, olha que interessante. Jesus disse, Rua Yehová, Rua Adonai, Yehová Alá. Ou seja, e o Espírito de Jeová está sobre mim, porque me ungiu para declarar boas novas aos mansos, enviou-me para curar os de coração quebrantado, para proclamar liberdade aos cativos e ampla abertura dos cegos, aos que estão presos, e para proclamar o ano de boa vontade de Jeová. Agora olha o ponto aqui. Será que era só boas notícias? Continuando. E o dia de vingança do nosso Deus. Então olha só. Jesus pregaria boas novas? Sim, pregariam boas novas. Boas notícias, o Evangelho. Mas Jesus também pregaria o dia de vingança. O que é o dia de vingança? O dia do julgamento de Deus. E essas palavras de Isaías vai aparecer, por exemplo, lá no livro de Romanos, onde Paulo vai tratar da mesma forma. Falar do ano aceitável e do dia do julgamento que Jeová traria contra os seus inimigos. Duas ocasiões na Bíblia nos ajudam a entender essa questão. Tanto as boas notícias quanto o julgamento de Jeová que se pregaria às nações. Certa ocasião, em Ezequiel, capítulo 3, é 3 ou é 6? Alguma coisa assim. Ezequiel. Jeová deu um rolo para ele, sabe? Um rolo escrito dos dois lados. Um livro, né? Um pergaminho, um papiro. Escrito dos dois lados. E Jeová disse, Ezequiel, come esse rolo. O que representava aquele rolo? As boas notícias, mas também o julgamento de Jeová. Aí quando ele come, é doce como mel. Porém, no estômago ele se torna amargo. O que isso está querendo dizer? Que a mensagem de Jeová, ela serve como boas novas para quem é pobre e humilde de coração. Mas para pessoas que é má, perversas e ímpias, elas são amargas mesmo, porque se refere à condenação, à destruição das pessoas que não recebem e não desejam viver de acordo com as orientações do Criador. Isso vai acontecer novamente agora com o Apocalipse, com o apóstolo João. O apóstolo João também recebe um pergaminho, um rolo, um papiro, sabe? Para vocês entenderem, um papiro escrito dos dois lados. E ele também, o apóstolo João, ele é orientado a comer desse papiro, desse rolo. E João come. Novamente acontece a mesma coisa que aconteceu com o profeta Ezequiel. Ele é doce na boca dele, mas ele é amargo no estômago. O que representaria a mensagem boa para pessoas de coração humildes, pessoas que suplicam e gemem pelas coisas detestáveis que acontecem no mundo. Ouvir que Jeová vai destruir esse mundo mau e perverso é uma boa notícia.
É como saborear o mel que revigora a alma. Entendeu? Que nem Jonatã, que comeu mel, estava com fome, os seus olhos se abriram e ele ficou fortalecido. Então, ouvir que Deus está prestes a destruir este mundo mau, iníquo e perverso, é como saborear o mel da abelha, do favo de mel. Mas, porém, para aqueles que não querem, que desejam que esse mundo perdure por toda a eternidade, com sua imoralidade, com sua arrogância, com seus assassinatos, com todas essas atrocidades que acontecem nesse mundo, elas desejam que a vida continue assim. Então, ouvir a mensagem da parte de Jeová de que esse mundo está prestes a findar e a ser destruído, essas pessoas sentem um embrulho no estômago. É amargo para elas. Elas não desejam de maneira nenhuma que esse mundo acabe. Elas querem que esse mundo mau continue. É por isso que ouvir essas mensagens tem essa reação nas pessoas. Vamos ler aquilo que eu mencionei para vocês? Vamos confirmar isso? Primeiro, o profeta que eu mencionei foi Ezequiel, tá? Mencionado no Antigo Testamento. É o capítulo 3. Eu falei o 3 ou 6, mas é isso mesmo. Tudo bem, Lília? O capítulo 3 de Ezequiel diz assim, o versículo 1. Então ele me disse, Jeová, filho do homem, coma o que está diante de você. É porque o contexto começa ali no versículo 2, tá? Versículo 8. Capítulo 2 de Ezequiel, versículo 8. Mas você, filho do homem, escute o que eu lhe digo. Não seja rebelde como essa casa rebelde. Abra a boca e coma o que lhe dou. Quando olhei, vi uma mão estendida para mim, e nela vi um rolo escrito. Ele o desenrolou diante de mim, e o rolo estava escrito na frente e no verso. Nele estava escrito os cantos fúnebres, lamentações e ais. Hello, my friend. Entendeu? Olha só. Cânticos fúnebres, lamentações e ais. Aquele mundo lá estava prestes a ser destruído. Aí diz o versículo, aí sim entra o capítulo 3, versículo 1. Então ele me disse, filho do homem, como que está diante de você? Coma este rolo, e depois vá, e fale à casa de Israel. Então abri a boca, e ele me fez comer o rolo. Ele acrescentou, filho do homem, coma este rolo, que lhe dou, e encha o estômago com ele. Então comecei a comê-lo, e na minha boca era doce como mel. Olha, tá vendo aqui o que acontece? Na minha boca era doce como mel. E mais adiante ele vai dizer que no seu estômago ele não era tão saboroso assim. Olha que semelhança aqui em Apocalipse, ó. Capítulo 10. Deixa eu ver aqui, tá? O versículos de 1... É, isso mesmo. Capítulo 10 de Apocalipse, versículo 1 e 2. Eu vi outro anjo forte descer do céu vestido com uma nuvem. Esse anjo é Jesus, tá, gente? Havia um arco-íris sobre a sua cabeça, e seu rosto era como o sol. As suas pernas eram como colunas de fogo. E ele tinha na mão um rolo pequeno, que havia sido aberto. Ele pôs o pé direito sobre o mar, mas o esquerdo sobre a terra, mostrando a autoridade de Jesus entre a terra e o céu, né? A terra e o mar. Ele pôs, o versículo 3, ele clamou em alta voz, assim como um leão que ruge.
Agora veja os versículos 8. E ouvi a voz vinda do céu falar novamente comigo. Ela disse: vá, pegue o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu me dirigi ao anjo e lhes disse que me desse o rolo pequeno. Ele me disse: pegue-o e coma-o, e ele fará o seu estômago ficar amargo, mas na sua boca ele será doce como o mel. Eu peguei o rolo pequeno da mão do anjo e comi, e na minha boca ele era doce como o mel. Mas, quando comi, meu estômago ficou amargo. Aí ele disse: disseram-me, você tem de profetizar novamente a respeito de povos, nações, línguas e muitos reis. Então perceba que o contexto aqui é sobre a pregação. E comer esse rolo é se alimentar da palavra de Deus, que contém boas novas, boas notícias, o evangelho, mas também existe a mensagem do julgamento. Existe a execução do julgamento divino. E para quem, como eu já comentei, para as pessoas que amam a justiça, amam a verdade, ouvir essa mensagem é como saborear um bom favo de mel, um belo favo de mel. Mas para quem não deseja, que não ama as verdades da Bíblia, quem deseja que esse mundo mal perverso continue, ouvir isso é dar um embrulho no estômago, amargo. Então entenda isso. Olha só. Com base nisso, a Bíblia menciona que a mensagem da parte de Jeová evidentemente se intensificará quando a grande tribulação acontecer, quando Babilônia realmente ser destruída. E aqui no Apocalipse, capítulo 16, do versículo 17, falando sobre o sétimo anjo, o texto menciona assim: o sétimo anjo derramou a sua tigela no ar. Se você comparar aqui, o ar aqui, é o ar da humanidade, esse ar mortífero, perverso e cruel, que aparece em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 2, tá? Então, uma voz saiu do santuário, desde o trono, dizendo: está feito. E houve relâmpagos, vozes e trovões. E houve um grande terremoto, diferente de todos os que já tinham ocorrido desde que os homens vieram a existir na terra. Essa expressão é idêntica à expressão uma grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, não, nem tampouco ocorrerá de novo, tá? Mas olha só. E houve um grande terremoto, diferente de todos os que havia ocorrido desde que os homens vieram a existir na terra. De tão intenso e tão grande que foi o terremoto, a grande tribulação. A grande cidade se fendeu em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E Deus se lembrou de Babilônia Grande, para lhe dar o cálice com o vinho no furor da sua ira. Também todas as ilhas fugiram, e os montes desapareceram. Agora note o ponto. Então, grandes pedras de granizo, cada uma do peso de cerca de 1 talento, olha só, isso é equivalente aí a 24 quilos, imagina. Tem um saco de argamassa aí, tem 15 quilos, imagina aí de 20 quilos caindo, pedras de gelo caindo desse tamanho, de 20 quilos, imagina. Aí diz o texto ainda, então grandes pedras de granizo caíram, cada um do peso de cerca de 20 quilos, caíram do céu sobre as pessoas. Ou seja, essa mensagem que é amarga para essas pessoas cruéis, vão cair em cima das pessoas de modo simbólico, como um peso na sua cabeça. É uma queda, um baque na sua cabeça. Vai ser devastadora essa mensagem, quando anunciarmos essas pessoas. Exato, quase metade de meio saco de cimento, né? De um saco de cimento, quase metade. Quase 25 quilos, né? Imagina só. Agora, olha só. Sabe qual vai ser a reação das pessoas quando
nós falarmos para essas pessoas, quando essa mensagem for ainda mais intensificada, nós pregamos a mensagem boa, mas evidentemente vai chegar um ponto em que a mensagem do reino vai ser muito mais intensificada. Mas olha a reação das pessoas a essa mensagem. O versículo continua assim: e as pessoas blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a praga era extraordinariamente grande. Essa será a reação das pessoas, gente. Então entenda, quando a gente prega para as pessoas boas novas do reino, tem pessoas que irão ser favoráveis à mensagem do reino. Será como se alimentar de um favo de mel, saboroso. Ouvir que esse maldito sistema de coisas irá findar é maravilhoso. É bom demais ouvir isso. Por quê? Porque nós amamos a justiça. Nós queremos realmente que esse mundo perverso, mal, esse sistema iníquo acabe. Nós desejamos isso. Então, ouvir essas boas novas de que o reino de Deus já foi estabelecido, que em breve ele acabará com toda a maldade na terra, de que ele em breve vai estabelecer o seu reino por todo o planeta, eliminará a perversidade, restaurará a justiça, acabará com a religião falsa, com os governos corruptos e com o comércio ilegal. Ouvir isso é bom demais. Mas para quem? Para quem ama a justiça. Para pessoas que suspiram e gemem, como aparece no livro de Ezequiel, por causa da maldade que acontece nesse mundo. Mas pessoas que amam trapacear, pessoas que amam trapacear, pessoas que amam enganar os outros, pessoas que amam praticar imoralidade sexual, que amam mentir, que amam praticar todo tipo de atrocidade e coisas detestáveis aos olhos de Jeová, ouvir isso dá um embrulho no estômago delas. E quando essa mensagem se intensificar ainda mais, de que a vida delas estará por um fio e que o sistema vai realmente acabar e que agora ele vai estar no seu último suspiro, elas vão blasfemar contra Deus. Olha lá, olha o texto novamente, olha o texto. Então, grandes pedras de granizo, cada uma pesando cerca de 20 quilos, caíram do céu sobre as pessoas. E as pessoas más, perversas, iníquas, blasfemaram contra Deus por causa da praga de granizo, pois a praga era extraordinariamente grande. Entendeu, gente? Então entendam o seguinte: tem pessoas que a gente prega para elas. Elas fecham os olhos porque elas não querem ouvir. Elas não querem ouvir. Não adianta dar murro em ponta de faca, sabe? Que nem o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo: Paulo, você vai continuar dando um chute em ponta de lança? Quem vai se ferir é você. Desperdiçar pérolas para com os porcos. Não adianta. Entendeu? Essas pessoas precisam ouvir o julgamento de Jeová mesmo. Entendeu? Elas precisam ouvir o julgamento de Jeová mesmo. Elas não precisam estar ouvindo só de boas novas para elas. É assim que acontece. É verdade que isso não quer dizer que nós iremos desrespeitar a pessoa, que nós iremos desrespeitar a fé da pessoa, que iremos tratar a pessoa como inferior. Não. Mas podemos dizer para as pessoas que este modo de vida, que esse estilo de vida, que essa adoração que eles têm, não é agradável a Deus. E que se essas pessoas continuarem assim, o julgamento de Deus não pode ser favorável para ela.
Evidentemente, o julgamento da parte de Deus não irá ser favorável para as pessoas. É tanto que essas pessoas irão reagir blasfemando contra Deus porque não deseja que este mundo acabe. Entenderam? É isso que acontece. Gente, não tem volta, não tem volta. Este mundo já tem dia, já tem ano, já tem mês, já tem dia e já tem hora marcada para ser destruído. Jeová não vai voltar atrás. Não adianta o que você faz, Jeová não vai voltar atrás. Mesmo que tenha apenas uma pessoa do lado de Jeová no dia que chegar o julgamento, claro que estou exagerando, fazendo uma hipérbole, né? Que as profecias indicam que haverá uma grande tribulação. Quando chegar o dia, não vai ter mais volta. Jeová não vai dizer, olha, tá bom, opa, deixa eu estender um pouquinho aqui que eu errei. Meu relógio aqui, ele adiantou um pouquinho. Não, vou dar mais tempo a esse sistema. Não vai. Quando chegar o dia do julgamento de Jeová marcado, não tem nada nesse sistema, nada, nenhum acontecimento que aparentemente esteja desfavorável para Jeová, que ele não mude de uma hora para outra. Existe precedente na história da humanidade que demonstra claramente isso. A cidade da Babilônia, a Babilônia Antiga, o Império Babilônico, a capital do Império Babilônico, que era Babilônia, Babel, era inexpugnável, intransponível suas muralhas. Existia uma muralha dupla, olha só, existia uma muralha aqui, logo em seguida um espaço da muralha, sem falar do fosso, né, que o rio Eufrates fazia. Logo em seguida mais outras duplas muralhas. Então, as festas que ele estava fazendo lá dentro, registrada no capítulo 5 de Daniel, aonde eles começaram a comer, a beber e pegaram os utensílios sagrados do templo de Jeová, se sentindo seguro dentro aquelas maciças muralhas, era realmente para se sentir seguro. Era, realmente. Era realmente para se sentir seguros. As pessoas acham também a mesma coisa, se sentem seguras atrás do seu conhecimento científico, da sua faculdade, do seu status, da sua posição social. Elas se sentem seguras assim, achando que nada vai abater elas. Babilônia e o seu rei, Beltesazar, o segundo no poder no império, Nabonido, achava que Babilônia jamais iria cair. Numa só noite, as muralhas de Babilônia não foram capazes de resistir às investidas de Ciro. Não foram capazes de resistir a isso. Ciro foi lá de maneira estratégica, desviou as águas do rio de Babilônia, entrou na cidade sem luta e conquistou a cidade da Babilônia numa só noite. 4 e 5 de outubro de 535 do nosso calendário, né? É gregoriano, ou Juliano. A Babilônia deixa de ser uma potência nas mãos dos semitas, né? Os descendentes de Sem deixaram de ser a principal potência, passando para a mão dos jefitas, não é? Os descendentes de Jafé. É o que acontece. Numa só noite. Enquanto a profecia de Isaías registra o que aconteceria fora dos muros da cidade de Jerusalém, o que o profeta Isaías no capítulo 44 e 45 menciona o que Ciro iria fazer por fora nos muros de Jerusalém, como ele iria desviar as águas do rio, com o que iria acontecer com os portões da cidade naquela noite, e como é que o povo de Jeová deveria reagir, aconteceu exatamente como a profecia predisse. E lá dentro das muralhas, como é que estavam as muralhas? Eles estavam comendo, estavam bebendo, se divertindo. De repente aparece na parede lá uma mão escrevendo, não é?
É meme, meme, tekel, passino. Uau, que é isso? Daniel foi lá e disse, olha, hoje acabou-se o seu reinado. O ponto, gente, é que, do ponto de vista sociopolítico ou geopolítico, Babilônia não seria destruída. Ela deveria estar até hoje como império. Entendeu? Até hoje como império. Boa tarde, gente. Mas, cadê Babilônia? A profecia ainda disse que Jeová iria varrê-la com a vassoura do aniquilamento e que Babilônia iria se tornar um deserto desolado. Os árabes não se iriam armar sua tenda ali. Hoje, Babilônia, a 80 quilômetros, Babilônia, a 80 quilômetros, Babilônia, a 80 quilômetros ao sul da está lá as ruínas de Babilônia. Entende? Exato, o Rodrigo. Da mesma forma, o sistema pode parecer seguro demais, pode ter as muralhas que for. Não é nenhum governante humano que vai impedir o propósito de Jeová. Afinal, Isaías e os outros profetas registraram o seguinte: quando a mão de Jeová está estendida, quem o pode fazer recuar? Né? Tá bugando um pouquinho aí, é minha internet, tá auxiliando, tá? Aí tem hora que normaliza. Quando a mão de Jeová está estendida, quem o pode fazer recuar? Não é isso que diz as Escrituras? Quando Jeová foi punir Jerusalém, ele disse isso, né? E a mão de Jeová, lá em Isaías, a mão de Jeová continuava estendida, e a mão de Jeová continuava estendida, e a mão de Jeová continuava estendida. Na verdade foi Israel, né? Não foi Judá nessa ocasião. A mão de Jeová ainda estava estendida. E mencionou, e quem pode fazer recuar? Quem naquela época podia dizer, não, Jeová, recua a tua mão. Valeu, Rodrigo. Eu vou repostar essa live lá no YouTube, tá, gente? Se vocês desejarem assisti-la. Você vai aqui na BIOS, a minha BIOS está lá, o canal no YouTube, e eu vou postar lá. E você pode ver desde o início. Tá bom? Então, gente, esse sistema vai acontecer da mesma forma. Se sentem seguros, como montanhas que não se abalam. Mas esse sistema irá ser completamente destruído no ano, no mês, no dia e na hora marcada de Jeová. E vai ser algo assombroso para o sistema. Nada nem ninguém será capaz de impedir a ação de Jeová. Quando ele decidir agir contra esse sistema, não adianta. Ou você toma o lado de Jeová, ou você se tornará estrume para a superfície do solo. É verdade. Se eu estiver do lado oposto, eu vou me tornar estrume para o solo. Entendeu? Vale para todos nós o aviso. Se estivermos do lado de Jeová, nós temos a chance de sobreviver. Por isso eu vou finalizar esse assunto lendo o que o profeta Sofonias mencionou quando Jeová estava prestes a eliminar a nação de Israel, ou os iníquos da nação de Israel. A nação de Israel não foi eliminada, né? Tudo bem, Cristiane? Ó, aqui no livro de Sofonia foi profeta ali no reinado do rei Josias, né? Onde Josias estava fazendo uma limpeza lá na nação de Israel. Vai servir de... Exatamente, infelizmente, né, maninha? Infelizmente. Jeová agiu no passado, por que Jeová vai agir hoje? Então aqui em Sofonia, depois de mencionar o seguinte, ó, depois de mencionar isso aqui, ó, Sofonias capítulo 1, versículo 14, diz assim, ó, a partir do versículo 14, tá?
O grande dia de Jeová está próximo e se apressa com grande rapidez. O ruído do dia de Jeová é amargo. Nesse dia até o guerreiro dá um grito. Esse dia é dia de fúria, dia de aflição e de angústia, dia de tempestade e de desolação, dia de escuridão e de trevas, dia de nuvens e de densas trevas, dia de toque de buzina e de grito de guerra, contra as cidades fortificadas e contra as altas torres de ângulo. Vou causar aflição aos homens, e eles andarão como uns cegos, porque foi contra Jeová que eles pecaram. Seu sangue será derramado como pó, e seus intestinos como fezes. Nem a sua prata, nem o seu ouro poderão salvá-los no dia da fúria de Jeová. Toda a terra será consumida pelo fogo do seu zelo, porque ele fará uma exterminação, sim, uma exterminação terrível de todos os habitantes da terra. Olha. Então, olha o conselho a partir do capítulo 2 de Sofonias, diz: ajuntem-se, sim, ajuntem-se, ó nação, que não sente vergonha, antes que o decreto se cumpra, antes que o dia passe como a palha levada pelo vento, antes que a ira ardente de Jeová venha sobre vocês, antes que o dia da ira de Jeová venha sobre vocês. Busquem a Jeová, todos vocês, mansos da terra, que obedece aos seus decretos justos. Busquem a justiça, busquem a mansidão. Provavelmente vocês serão escondidos no dia da ira de Jeová. Foi isso que aconteceu na Babilônia. Quando Jeová disse: olha, entra no teu quarto, fecha a tua porta, até que a minha ira passe. De fato, o historiador Xenofonte menciona que quando Ciro entrou na Babilônia, ele disse: olha, quem vocês encontrarem na rua, vai pro bico do urubu. Vai virar esterco pro solo. Foi isso que aconteceu. O povo de Jeová estava trancado, guardadinho. E aconteceu isso. Destruíram os que estavam fora. Então, da mesma forma acontecerá, né? Aqueles que fazem a vontade de Jeová, gente, permanecem para sempre. Entenderam isso? Então, é o que vai acontecer com esse sistema. Não tem como. Nem você, nem um governante mais poderoso da humanidade pode mudar o propósito de Jeová. Gente, eu vou ter que almoçar. Sei que tem bastante pessoas na live. Se vocês desejarem rever essa live desde o início, né? Vocês podem acompanhar lá no YouTube. Só me seguir aqui, ó. Que você que não me segue, segue aqui. E lá na minha bio tem o endereço do YouTube. Aí você vai acompanhar essa live e outras que eu coloquei lá. Tá? Tem outros lives bem interessantes que eu tenho postado lá. Falou, gente. Muito obrigado. Fiquem com Jeová e com o nosso Senhor Jesus. Um abraço e um bom domingo para vocês.